Boa noite a todos. Queria agradecer a imensa acolhida do fundo do coração. Essa casa é repleta de amor, repleta de acolhimento. A gente fica emocionado realmente quando vem aqui. E é a minha primeira vez, então estou emocionada em dobro. Agradecer a Christian pelo convite. Estou me sentindo muito, muito feliz. Quando a Christian me ligou, me mandou um WhatsApp, eu falei com ela que eu ia pensar o tema. E aí eu sempre gosto de fazer uma prece, esperar um pouquinho para sair. Eu estava indo para outra palestra, dirigindo, e aí eu pensei, disciplina, disciplina e disciplina. Aí quando eu cheguei no Centro Espírita, no Pedro, onde eu ia fazer a palestra, eu mandei já de imediato para ela o tema, e ela escreveu só assim, adorei. Então, que Emmanuel nos fale a todos os nossos corações. Emmanuel não costuma usar nenhuma palavra solta, nenhuma palavra sem sentido. Tá baixo? Tá dando para ouvir? Tá? Porque a minha voz é um pouco baixa mesmo. Mas Emmanuel, ele não costuma falar nada sem um significado. Tudo que Emmanuel fala, ele, além de falar a nós, os nossos corações, tem um porquê. Então, não foi à toa que, ao conversar com Chico, a propor a Chico a tarefa, o trabalho, ele disse a Chico Xavier que ele precisava somente de disciplina, disciplina e disciplina. Então, que ele nos ajude a entender melhor essa fala, a como essa disciplina é tão fundamental para cada um de nós, nessa nossa caminhada. Disciplina, no primeiro momento, ela fala-nos, vou precisar de uma coisinha aqui, uma obra mágica. Ela nos fala sobre essa nossa relação humana na nossa vida. Como que essa disciplina tem se caracterizado nos nossos reflexos diários. Ela vai permear tudo aquilo que nós compomos no nosso dia a dia. Então, nesse primeiro ponto, a disciplina traduz-se por ação, ação que flui, ação que retira-nos do comodismo, da estagnação. Porque se não tivermos a disciplina para buscar, nós também não acharemos nada. Porque, como já dizia Einstein, se continuarmos repetindo as mesmas ações, vamos encontrar as mesmas respostas. É necessário que busquemos algo novo. E para fazer essa busca, nós demandamos um esforço, demandamos um outro olhar, demandamos uma disciplina que nos tira desse comodismo e propõe justamente essa multiplicação dos nossos talentos, que todos nós temos incutidos dentro de nós. Então, a disciplina, muitas vezes, ela imita a natureza, onde a gente vê de uma pequena semente sempre sair algo frutuoso, algo grande, mas de uma forma que requer trabalho, que requer um esforço maior, que requer uma ruptura de ação. Portanto, a disciplina aí, ela se coaduna com o nosso trabalho. E é muito interessante que, não por acaso, Emmanuel também coloca no livro Consolador o trabalho como um da iluminação. O título
do capítulo, a iluminação, e ele divide em necessidade, trabalho e realização. Então, para chegarmos à nossa iluminação, para chegarmos ao nosso caminho evolutivo, nós precisamos desse trabalho. E aí, na pergunta 255 do Consolador, é feito a ele a seguinte pergunta: como entender a salvação da alma e como consegui-la? E aí nós nos perguntamos como esse trabalho pode nos salvar, como conseguir a nossa iluminação através do trabalho. E Emmanuel nos responde assim: no turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai-vos da afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes nós, no decorrer das nossas tarefas, nós não nos colocamos com esse sentido de presença? Nós estamos trabalhando, mas com a cabeça, como bem mostra a figura, com a cabeça voltada em outras coisas. Nós não temos ali um sentido real daquilo que nós estamos executando. Nós estamos, às vezes, do lado do nosso ente querido, mas não estamos dando atenção. Nós estamos fazendo um almoço em família, mas com a nossa mente voltada para as nossas atividades externas, ao passo que esquecemos que tudo é trabalho. As pequenas coisas, como dizia o apóstolo Paulo, para ser fiel no grande, nós necessitamos ser fiel no pouco. Se nós não conseguimos ter esse espírito de presença, essa força para nos mantermos ali, fiéis ao que nós estamos realizando naquele momento e compartilhando isso com nossos irmãos, como nós podemos alcançar essa iluminação? Aí, aqui vem uma pergunta de Jesus para o apóstolo dele, o apóstolo Tadeu. Está no livro Boa Nova, no item 6. Tadeu era um apóstolo que se impressionava muito com o poder de cura de Jesus, com o poder de Jesus expulsar todos os espíritos malfazejos que chegavam às pessoas que traziam, né, para Jesus poder efetuar suas curas, para tirar aquelas pessoas doentes dos espíritos que ainda não estavam tão evoluídos e que assediavam homens, crianças, muitas vezes. E Tadeu se impressionava muito com esse poder, com essa autoridade de Jesus. Aí um dia, Jesus saiu atravessando o lago com André e Filipe e Tadeu ficou. Jesus foi até a Cesareia de Filipe e Tadeu ficou na Galileia. E uma mãe levou para ele a sua filhinha, a sua criancinha, para que ele expulsasse aqueles que a estavam atormentando. No entanto, Tadeu tentou horas e horas e não conseguiu fazer essa expulsão. Ela somente foi realizada no outro dia com o retorno do mestre, como bem nos fala Humberto de Campos. Aí, intrigado com isso, ele chegou para Jesus e perguntou: mestre, por que você consegue tão facilmente curar os leprosos, restituir a paz e o equilíbrio de todos aqueles que chegam aqui num estado de obsessão, no estado de subjugação, e nós não conseguimos? Aí Jesus, muito fielmente, retribuiu a pergunta com outra pergunta: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades em tua vida?
Foi essa a pergunta de Jesus para Tadeu. E para todos nós, porque hoje todos nós somos Tadeu, todos nós trazemos aflições, angústias, culpas, remorsos dentro de nós que nós queremos eliminar. Todos nós queremos a saúde física, a saúde emocional, a saúde psíquica. Mas a pergunta de Jesus para nós é: qual o principal objetivo das atividades em tua vida? Como você trabalha? Como eu trabalho? Como nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o nosso olhar voltado simplesmente para o material, em acordar, sair, ganhar o pão, o que é muito justo. Mas como fazemos essa atividade? Qual o objetivo dessa atividade? Ao fazer um almoço, eu consigo extrair dali uma lição de aprendizado para a minha vida? Ao varrer uma casa, ao deixar todo um ambiente limpo, eu consigo extrair daí alguma lição que o mestre me ensinou? Ao exercer a minha profissão, qual o objetivo da minha profissão na minha vida? Essa foi a indagação maior de Jesus a Tadeu e a todos nós. Ao que Tadeu respondeu: mestre, o que eu mais desejo é implantar o reino de Deus em meu coração. E nós? Conseguimos, fazemos essas atividades com essa intenção de implantar o reino de Deus em nossos corações? Porque se assim nós respondermos, nós temos que rever as nossas atividades e o objetivo delas na nossa vida. Porque eu vou ao mercado de uma outra forma, eu vou ao banco de outra forma, eu vou exercer tudo aquilo que eu tenho como obrigação profissional e até mesmo um dever simples de uma outra forma, porque eu tenho que ver aí, como seguidor do Cristo, um objetivo para a minha vida. Seguindo o que Emmanuel também nos põe no livro Consolador, sem esse instrumento mágico fica difícil. E se vos sentires tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. É isso que Emmanuel nos coloca. Quando esse peso dessas atividades nos estão sobrecarregando os ombros, quando a gente ainda não consegue extrair tanto esses objetivos reais para nós realmente implantarmos o reino de Deus em nós, nós precisamos retornar ao nosso imo, ao nosso íntimo da nossa alma. Porque quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Muitas vezes nós pensamos em Jesus e rogamos a Ele prosperidade, saúde, uma vida perfeita, sem nenhum tipo de obstáculo, de dor. E como seria o nosso aprendizado? Se o próprio Cristo passou pela terra carregando a sua cruz, se o próprio Cristo foi imolado na cruz por todos nós, por que nós não podemos? Por que nós não podemos ter dissabores, se muitas vezes nós mesmos os buscamos pela nossa rebeldia? Então, é necessário rever todos esses conceitos para aplicarmos realmente a disciplina do Evangelho dentro de nós. Paulo também nos ensina isso, com a seguinte frase: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo
para edificação. Está em 1 Coríntios 14, 26. Paulo quer dizer aí que todos nós já temos dentro de nós essas forças para vencermos esses obstáculos que nos são apresentados no decorrer da nossa vida. Todos nós já temos, pelo nosso próprio plano reencarnatório, essas possibilidades intrínsecas dentro de nós. Todos nós temos salmos, temos doutrina, temos revelação, porque estamos aqui diante da terceira revelação. No entanto, nós muitas vezes nos obliteramos, nos fechamos para tantas revelações. Nós queremos que a vida faça conforme os nossos desejos e esquecendo muitas vezes que aquilo que nos chega de dor é um aprendizado, é uma lição que nós muitas vezes escolhemos no plano espiritual para a nossa própria evolução. Quantas vezes nós nos encontramos diante de uma situação e que, ao invés de perguntar como eu poderia passar por essa situação com um aprendizado, eu simplesmente oro pedindo a Deus que a afastasse de mim, sendo que o remédio está ali. Como Santo Agostinho nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, lá no final, na instrução dos espíritos, ele nos diz que quando a prova está passando por um momento de maior dor, é quando a prova já está para ser superada, ela já está para ser vencida. E aí a gente quer descartá-la, a gente quer simplesmente retirá-la do nosso caminho, ao invés de aprender com ela e superá-la. Porque como nós sabemos pela própria espiritualidade, não existe nenhum tipo de anjo de cristal. Todos eles são forjados na dor, todos eles já passaram um longo caminho evolutivo e estão a nos auxiliar, mas é necessário que nós ganhemos os nossos músculos, que nós consigamos passar por nossos próprios obstáculos evolutivos com a força do trabalho e da disciplina, com o auxílio da providência divina, porque todos temos salmo, doutrina, revelação, língua, temos interpretação. Quantos textos Chico nos deixou, Emmanuel nos deixou, quantas mensagens, não só de consolo, de iluminação, mas também de força, soerguimento, para que nós consigamos aprender tudo que nos chega. Então, Paulo também prossegue nessa interpretação: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades, porque já temos 3 revelações para nos ajudar, nos dar esse suporte, esse soerguimento. Quanto a vultosas concessões da esfera superior, quantos corpos nós já utilizamos para chegar até hoje? Quantos benefícios de oxigênio, de alimentação, nós já exercemos durante toda nossa caminhada evolutiva? Quanto Deus já nos concedeu? Quanta providência divina nós já tivemos agindo sobre nós e que nós nem mesmo demos conta, a gente ainda continua sem saber. Quanto Deus nos ama, nos protege e nos cuida diariamente. Quantas situações adversas já não foram afastadas para que nós não percamos a fé, que nós não percamos a coragem em nós mesmos e o aprendizado nessa vida. No entanto, aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade
no sentido de conhecer a vida e elevar-se. No entanto, se nós esperamos tudo de Deus, Ele também espera tudo de nós. Tudo de nós como aprendizes, que nós nos levantemos soerguidos, que comecemos a disciplina de sair desse estado de acomodação para um estado novo, um estado de trabalho, onde a gente sai da fila daqueles que só recebem para a fila daqueles que podem, pelo menos, contribuir com um pouco. Um pouquinho a cada dia já é o que Deus espera de nós. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, assim como nós tivemos aqui, nessa acolhida tão gostosa, no aperfeiçoamento indispensável. Mãos à obra, item 1, no livro Pão Nosso, por Emmanuel, que consigamos interpretar no nosso dia a dia um pouco desse bem, um pouco dessa luz que há dentro de nós. Há ainda no nosso coração esse misto de sombra e luz, esse misto de um coração mais amoldado e um coração mais empedernecido. No entanto, é indispensável que nós nos coloquemos à marcha, porque não basta simplesmente falar e interpretar, ler os textos como se fossem para os outros, sem nos colocarmos incluídos na fala, sem nos colocarmos mão à obra, como é o próprio item, o próprio título do texto que Emmanuel nos fala. Precisamos introjetar todas essas lições. No trabalho, ele tem que ser externo, mas ele tem que agir dentro, no imo da nossa alma. Nós temos que aprender a introjetar esse evangelho dentro de nós, porque é de dentro para fora que flui a nossa caminhada evolutiva. E aí a gente consegue ver que as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam a mim. Porque eu não estou colocando no outro a minha paz, a minha paciência. Eu não culpo o outro por eu estar aflito, por eu estar doente, por eu ser intransigente. A paz, o amor, a misericórdia, a resignação, ela tem que ser implantada dentro de nós. Então, se o outro nos atira pedra, nós fazemos arte, porque nós já aprendemos a lidar com o externo, uma vez que o nosso interno já está equilibrado. E assim, concluindo essa primeira abordagem da disciplina, nós vemos numa fala do poeta Renato Russo na música Tempos: disciplina, portanto, é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Nós precisamos beber dessa fonte limpa do Evangelho, a nos revigorar, assim como Jesus ofereceu à samaritana. Essa água limpa é que nos dá a liberdade, porque aí nós já introjetamos dentro de nós. O Evangelho, ele tem que estar, como dizia Alcione, sendo meditado, sentido, vivido diariamente dentro de nós, para que nós consigamos exteriorizá-lo, para que nós consigamos, por disciplina, alcançar essa liberdade, essa fortaleza que vem da compaixão, do olhar ao próximo,
essa bondade que vem aos nossos grupos, ao nosso lar, às nossas companhias diárias, físicas e espirituais. Para que a gente consiga essa pureza, é necessário estar com a nossa casa física e mental limpa com a água do Evangelho. E continuando com o Emmanuel, porque a lição não para, nós temos um segundo momento. O que é essa segunda disciplina? Se a primeira, ela nos leva a um trabalho, a essa reflexão, o que essa segunda nos revela? Ela vem nos revelar um sentido de rotina. Às vezes a gente fica preso nessa rotina, no dia a dia. Essa rotina, ela acaba nos criando hábitos. Esses hábitos refletem as nossas ações, mas todos esses hábitos, todas essas rotinas, elas têm bem lá no fundinho aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele põe essa seguinte reflexão: o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia, e a ideia determina a atitude e a palavra que comandam nossas ações. Portanto, ninguém pensa ou sente nada sem que depois não vá verbalizar ou que vá se concretizar em alguma ação. Então, quando nós xingamos, quando nós somos agressivos com alguém, por qualquer motivo, isso reflete muito mais o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, do que realmente o ato do outro. Quanto de reflexo vem quando alguém chega e nos incomoda, nos agride, fisicamente ou verbalmente, nós simplesmente agimos nesse reflexo, nós estamos devolvendo a ele tudo que nós já temos dentro de nós guardado. Tudo que nós pensamos, todo o nosso campo desse pensamento, ele fica girando ao redor de nós. E aí nós vamos plasmando essas ideias e vão nos chegando as circunstâncias que nós mesmos estamos plantando, estamos plasmando no nosso campo mental. E aí a gente se alimenta desse pensamento e dessa emoção. E muitas vezes esse alimento, eles podem nos obliterar as circunstâncias como se fossem válvulas mesmo, nos restringem determinados caminhos, nos restringem em determinadas emoções que nós não conseguimos sair, causando tristeza contínua, depressão, ansiedade. Ou esses pensamentos e essas emoções já disciplinados, um pouco mais já libertos, elas nos preenchem, nos elevam como alavancas, elas são fontes libertadoras da nossa existência. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, de fortuna e inteligência, recordai as palavras do Cristo: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Obrigada. Está no livro Consolador, mais uma vez, Emmanuel falando a todos nós. Hoje nós vamos sair daqui banhados do Cristo através de Emmanuel. Mas, como a fala foi dele, ninguém mais para explicar o que ele mesmo disse, não é? Nesse texto, ele nos coloca, nos remete à parábola de Jesus, quando foi tentado. Das 3 tentações de Jesus, nessa parábola, que ele se coloca como sofrendo as tentações,
na segunda tentação, ele é levado à parte mais alta do templo, ao pináculo do templo. E lá, o diabo, ou diabolos, que em grego quer dizer adversário, aquele que te incomoda mesmo, aquele intromissor, ou em hebraico, Satanás, que tem o mesmo significado, adversário, aquele que te puxa para trás. Enquanto nós lutamos para nos melhorar pelo trabalho, num caminho de evolução, ele nos retorna, ele quer nos puxar para trás. Esse é o sentido da palavra diabolos em grego. Então, quando ele eleva Jesus a essa parte mais alta, ele fala assim para Jesus: se atira daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para que te peguem nos braços, para que te acolham. Mas Jesus, recitando, né, o Salmo 91 da Bíblia, mas Jesus responde para ele assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós nos vemos diante dessas tentações? Porque o pensamento e a emoção, eles nos retomam a um caminho que nós já percorremos e temos tendência a percorrer. Toda vez que nos chega um pensamento, através de circunstâncias, através de pessoas, ou nos chega uma forte emoção, nós temos tendência a agir da mesma forma sempre. No entanto, Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos reconfigurar esses pensamentos. Vamos colocá-los de uma outra forma na nossa vida para que a gente consiga reverter esses atavismos. Porque ninguém pode ir ao Pai senão por mim, foi o que Jesus falou. Então aí a gente para e pergunta, se fosse Jesus, o que ele faria nessa situação? Eu estou aqui agora, essa pessoa está me fazendo um mal, ela está dizendo uma calúnia a meu respeito, isso não é verdade. O que faria Jesus? Qual a atitude dele? Ele ia dar o troco? Ele ia bater na mesa e responder com a mesma moeda? É essa as indagações que todos nós precisamos nos fazer no nosso dia a dia, quando vão chegando. Porque às vezes a gente vê muito no literal e esquece de pensar em como a gente pode pôr em prática realmente essas atitudes do Cristo. Porque é no dia a dia que nós somos tentados. É no dia a dia que nós somos chamados a dar o testemunho de que nós estamos desejando algo melhor. Estamos querendo beber daquela água pura. Mas como beber daquela água pura, seguindo os mesmos passos que já vemos dando há milhares e milhares de anos? Precisamos repensar esse modo. E para repensar, nós temos que fazer perguntas e ir acoplando esse evangelho dentro de nós. O que Jesus faria? Qual é o objetivo das tuas atividades? O que nós podemos entender desse evangelho para aplicá-lo na prática? E aí Kardec nos ensina justamente essa lição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos, por caírem novamente nas mesmas tentações. Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou nenhuma parte. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades, menos milindres,
menos eu e mais todos nós. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Essa fala é de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Isso nos faz pensar e refletir o quanto a disciplina do Evangelho é esclarecedora para a nossa vida. O quanto a disciplina nos pode colocar em ordem física, psíquica e emocional. E o quanto nós ainda precisamos caminhar com força, com trabalho para esse caminho iluminativo, para essa jornada. O grande desafio, portanto, é compreender as circunstâncias obliterativas e as alavancadoras do espírito. É aquilo que nós falávamos lá atrás. É compreender quando essas emoções nos sequestram, que nós ficamos ali girando naquele mesmo pensamento, naquela mesma monoideia, o tempo todo pensando a mesma coisa, o tempo todo se vitimizando, o tempo todo se culpando, cheio de vozes internas dizendo: você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Sabe, aquela pessoa bem pessimista. Enquanto isso te oblitera a vida, e o quanto nós temos a luz dentro de nós que podemos nos soerguer, que podemos usar isso como uma grande alavanca para que o nosso próprio espírito evolua. Permanecer disciplinado no caminho do Cristo, sem perder-se nas manifestações egóicas doentias, das quais nos fala Joana de Ângeles, é um grande desafio. Ela fala isso no livro Despertar do Espírito. E agora nós podemos ver quais são essas manifestações egóicas. Aqui eu coloquei uma definição do egoísmo. O egoísmo é justamente o contrário do amor próprio. O egoísmo ego, refere-se a uma experiência que uma pessoa tem de si mesma como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e de ação. Todos nós temos na nossa psique esse ego. No entanto, quando ele está adoecido, porque esse sufixo ismo, ele pode indicar ação, como paraquedismo, pode indicar um substantivo abstrato, como romantismo, iluminismo, mas ele também pode indicar uma intoxicação, um adoecimento. Portanto, egoísmo é um adoecimento que nós trazemos em nós. É uma grande mazela que toda a humanidade ainda tem, como diz os Espíritos no Livro dos Espíritos, quando nós ainda ficamos atordoados com todas essas energias deletérias que nos chegam e nós não conseguimos dar conta de viver, nós precisamos nos pacificar, nos serenar e tentar sentir novamente a presença de Deus dentro de nós, para que nós nos curemos. E aí Joana de Ângeles vem nos socorrer, dizendo que esse egoísmo, ele pode ser manifestado em várias subdoenças, vamos dizer assim, como a culpa, que é o ego que se pune, os ciúmes, que é o ego com desejo de posse, de propriedade, a inveja, que é o ego que não aceita o triunfo alheio, a raiva que não passa de um ego ferido. Esse está no livro Conflitos Existenciais. O medo, que é o ego que se esconde. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse medo
como manifestação do egoísmo, nós também temos um medo, porque são forças que elas incidem para lados opostos. De um lado, nós temos um ego doentio, mas também nós podemos ter um ego saudável, um ego que é bem posto, que sabe o seu lugar, é um ego humilde, é um ego resiliente. Um ego pode apresentar medo? Pode. Se eu chegar aqui ou qualquer outra pessoa e falar que está caindo uma tempestade, uma tsunami, vamos para um outro lugar, todos nós vamos sentir medo, mas vamos levantar e vamos nos socorrer de determinada circunstância. Isso é um ego racional. Agora, um ego que tem muito medo, ele vai se esconder da vida, ele vai se esconder de todas as circunstâncias que o chegam. É esse o sentido de um ego adoecido, um ego que vive em tristeza, que não aceita a vida como ela é. Por que as coisas não podem acontecer comigo dessa forma? Tem que ser do jeito que eu quero. Por que tanta rebeldia perante as leis de Deus? Se Jesus disse que nós não devemos tentar a Deus, por que ficamos ainda tentando com a rebeldia? Se Ele nos apresentou a lição, aprendamos a lição, que a superaremos, ao invés de ficar batendo de encontro a ela repetidas vezes. O ressentimento, que é o ego que não consegue admitir o ocorrido. Por que nada de mal pode acontecer comigo, enquanto Jesus pôde ser preso e ser crucificado? Comigo não pode acontecer nada, nada, nenhuma coisinha assim, que eu já vou me ressentir, eu já vou reviver, ressentir repetidas e repetidas vezes aquelas circunstâncias. Eu vou orar pedindo a Deus o tempo todo que me livre, ao invés de eu pedir forças e sabedoria para ultrapassá-la. A indiferença, que é o ego que não quer ver. Olha o que trabalho lindo que a casa faz, oferecendo alimento, um alimento que nutre o corpo, mas que nutre também a alma daqueles que não têm um pão, que estão passando pelas expiações que Jesus concedeu, que Deus aprovou para o melhoramento de suas vidas. Mas não quer dizer que nós, como humanidade, como irmãos, não podemos beneficiá-los com o material também, com o aconchego da palavra, com o carinho e com o alimento. É isso que o Espiritismo vem nos dizer. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece e, de certo modo, diante dessa imensidade. Então, quando a gente consegue, pela luz do Espiritismo, extrair todas essas lições, a gente vê o quanto a vida é bela, o quanto nós ainda temos por aprender e por caminhar. E que todos nós estamos nesse jornadear amparados pela providência divina. Ninguém passa por nada que não esteja no seu plano reencarnatório. Ninguém está aqui na Terra ao léu, desamparado, sem uma proteção. Todos nós estamos sendo protegidos, acolhidos diariamente pela providência divina, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Portanto, o ego que se corrompe pelo excesso de si mesmo, aliena-se à medida que se considera o centro de tudo, perverte-se por acreditar ser merecedor apenas das experiências positivas idealizadas. Temos que nos melhorar, nos aceitar como somos, nos acolher, mas temos que entender que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Ninguém é vítima
não existem injustiçados, embora exista bastante injustiça no mundo. Portanto, a disciplina vista dessa forma nos dá mais forças, e essas forças não são mais esses cavalos desenfreados pisoteando as multidões. Agora são retidos dentro da guarda da cerca, que os protege de si mesmo. Esses pensamentos e essas emoções não podem nos descontrolar mais. Nós temos que os guardar, essas emoções, dentro da cerca do Evangelho, sempre refletindo como Jesus faria no meu lugar. O que ele manda no seu tratado de vida prática, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que tem lá que eu posso utilizar no meu dia a dia para conseguir controlar melhor essas emoções, essas vozes internas que dizem que eu sou culpado, que eu estou triste e que vão me levando a essas doenças psíquicas. Eu tenho que aprender a guardar essas forças dentro de cerca para que elas não me assaltem, mas para que elas sejam o nosso guarda-costas, para que elas nos orientem no nosso próprio caminhar, nos redirecionando e pegando todas essas emoções e redirecionando para algo saudável, algo bom. Pensamentos e emoções colocados nos moldes e reconfigurados agora sobre um influxo de um novo caminho, o caminho de Jesus. E aqui nós temos a imagem de um templo, do templo de Israel, na época de Jesus, onde aqui, aquela partezinha ali, é o pináculo do templo, onde está o mais alto, onde Jesus, ele vem pela essa segunda tentação que nós abordávamos, pelas suas respostas, criar esse referencial para as nossas lutas e afirmações no bem, a fim de que nós não nos percamos em nós mesmos, em nossa origem com o Pai. Então, essa parábola das tentações, Jesus se coloca como sendo tentado justamente para que elas nos sirvam de modelo diante das nossas lutas, para que elas nos sirvam de referencial. O que devemos fazer? Qual deve ser o nosso proceder diante dessa luta incessante entre os nossos pensamentos e as nossas emoções? Porque esse tentador, esse intruso, ele não está fora. Tudo está dentro de nós. O que acontece fora é um reflexo daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. Concluindo a segunda disciplina de Emmanuel, damos agora um novo passo para a terceira e última disciplina. Disciplina como devotamento, disciplina como dever que todos nós temos. Cada um de nós está aqui encarnado, não é à toa. Cada um de nós tem uma missão, tem um reconfigurar-se. Então, essa disciplina passa por esse nosso dever, o porquê nós estamos aqui. E aí eu coloquei duas palavrinhas que o apóstolo Paulo trabalha, que é o bazar e o nefesh, que é a dicotomia entre o corpo e a alma, entre o material e o espiritual. Embora todos nós estejamos num corpo físico, num corpo material, nós precisamos trabalhar
a nossa transcendência, o nosso espiritual. Nós precisamos nos alimentar do espiritual para conseguirmos entender a nós mesmos, conseguirmos realmente nos entender para perpassar qual é o nosso real objetivo de estarmos aqui. Que é o conhece-te a ti mesmo. Como já estava escrito no oráculo em Delfos, quando Sócrates adentrou. Porque se nós não nos conhecemos, nós não damos o real valor ao que, como falávamos há pouco, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. Nós não conseguimos manejar todas essas emoções, essas ideias que nos surgem. Nós precisamos nos conhecer, nos aceitar para entender o que nos chega e também para entender para que estamos aqui. É a partir daí que o ser humano consegue equilibrar essas forças, porque está dentro de nós essa força de nos reconfigurarmos, de andarmos realmente para frente, nos livrando dos atavismos. Tem uma passagem em Êxodo 3:5, que Moisés, ao ver um arbusto queimando, ele ouve a voz de Deus na sua consciência, dizendo assim: tira os teus sapatos, pois estás em terra santa. É necessário tirarmos os nossos sapatos, que já estão acostumados aos nossos calos, aos nossos pés, ao nosso jeitinho de andar, para andarmos descalço na terra santa dos nossos corações, da nossa casa mental, dos nossos pensamentos. É necessário sentir o chão, a grama, a areia, a sentir cada parte do solo para que aprendamos a lição. O que é andar na pedra, o que é andar na areia, o que é andar na grama, o que é pisar no chão mais frio, no chão mais quente. Como sentir isso calçado? A sola, ela nos protege desse contato íntimo conosco mesmo, com a nossa alma, com Deus, com a nossa consciência. Como sentir Deus dentro de nós com esses sapatos de atavismo de 2000 anos atrás, que trazemos repetidas vezes? Por que não tirar os sapatos e andar na vida descalços, no solo santo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, vistas agora com um novo olhar, com esse olhar aqui, de Jesus, a nos iluminar o caminho. Já temos, como dizia Paulo, doutrina, já temos revelação, já temos conhecimento, já temos possibilidade de reavaliar e reconfigurar os nossos caminhos através de textos, de palestras, de músicas, de novas atitudes diárias em nossas vidas. Oi? Pronto, voltei. Portanto, nessa feita, essa tensão que nós vivemos todos entre nós mesmos, entre o nosso espírito e as nossas lutas diárias, o nosso dia a dia, nos estabelece uma falsa noção de controle. Mas quem controla tudo é Deus. Não cai uma folha da árvore que Ele não saiba. Não cai um fio do nosso cabelo que não esteja dentro do estabelecido da ordem do universo,
Deus, ele é imaterial, ele é incorpóreo, ele é a inteligência suprema e a bondade absoluta. Não é isso que nós aprendemos no início da Gênesis? Não é isso que os Espíritos nos falam no livro dos Espíritos? Então, se ele é inteligência absoluta, como nós queremos controlar Deus? Nós queremos que a nossa vida seja conforme os nossos desejos, as nossas tentações, mas ele, como inteligência suprema e bondade absoluta, consegue extrair e ver de um plano a longo prazo, daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, 2000 anos à frente de nós, e nós ainda estamos presos nos detalhes, no ínfimo do nosso material, do nosso corpo, que nem ele nos pertence. Nós somos espíritos imortais. Por que ainda ficar agarrado a tanto atavismo, a tanto controle? Cria no ser a necessidade de controlar todos os aspectos da vida, de dominar todas as circunstâncias. No entanto, esse domínio não passa de um reflexo do nosso próprio medo, esse medo que é gerador de inseguranças e que marcam ainda profundamente a todos nós. Portanto, em decorrência desse ato de devotamento, devotamento é o consentimento com o coração, com a razão, e a abnegação é o consentimento com o coração. Então, consintamos Deus dentro de nós, pela nossa razão, consintamos que Deus haja em nosso coração, porque se nós dermos esse consentimento, nós vamos conseguir entender o nosso real motivo aqui, a nossa missão, o nosso dever, aquilo que nós viemos para recompor dentro da nossa jornada. E com certeza é algo que vai perpassar a justiça, mas vai vir com muito amor e muita misericórdia. Porque quando nós nos entregamos realmente àquilo que nós temos que fazer, as portas se abrem. Ao passo que quando nós desviamos da estrada, as válvulas se fecham. Quando nós nos reencontramos conosco mesmo e com o Pai, tudo vem e as surpresas vêm e os corações nos chegam, nos aquecendo. Vamos permitir mais Deus em nossa vida, mais surpresas dele para conosco. Vamos entregar mais a ele e menos ao nosso próprio controle. Portanto, de total cumprimento do dever, que o espírito se pacifica e, consequentemente, o corpo, inclusive com menos doenças. O espírito de verdade, ele nos coloca isso. E nós podemos rever isso e sentir isso no nosso dia a dia. Quando nós temos algo a fazer e conseguimos fazer com êxito total dentro do prazo, nós nos sentimos tão bem conosco mesmo. Poxa, eu tinha tal meta, eu consegui cumprir a meta, eu consegui me realizar, eu tinha que fazer isso e eu consegui. Isso nos dá uma boa sensação, isso nos dá a paz. E é essa paz que nos reequilibra. É essa paz que nos reconforta. Logo, obedecer, devotar-se, é cumprir o dever com disciplina, a fim de libertar-se dessas tensões existentes dentro de nós mesmos, dessas vozes que ainda querem nos incutir emoções que ficaram lá atrás, de culpa, de medo, de ressentimento, e que nós hoje já estamos prontos a superar. Pacificar esse sentimento e a razão é um dever nosso, é um dever que exige a nossa disciplina. Somente com o devotamento atingido nos parâmetros que o Espírito de Verdade nos ensinou, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos então
acalmar o nosso espírito pela sensação desse sentimento cumprido. Somente quando nós conseguimos ensinar ao nosso filho um amor, um gesto de fraternidade, somente quando nós conseguimos não retribuir tanto o mal que às vezes nos chega, trazendo um pouquinho de paz e bem para a nossa vida, para a gente poder, depois que estabelecermos em nós, compartilhar com o outro, é que nós conseguimos essa sensação de dever cumprido. Pois se ainda estamos encarnados, ou temos essa necessidade de ficar indo e vindo, é porque temos dever a cumprir. Temos algo ainda a acertar no nosso psiquismo, temos algo ainda a acertar na nossa casa mental. Logo, obedecer, devotar-se é cumprir o dever com disciplina, a fim de libertar-se das tensões, das amarras que ainda existem em nós. É pacificar sentimento e razão. Disciplina, disciplina e disciplina. O universo inteiro é disciplina. Cosmos, em grego, é ordem. E disciplina é ordem. Então, para concluirmos, Emmanuel, a nos ensinar a lição da disciplina. Sem disciplina nos encargos que a vida lhe atribui e sem lealdade ante os compromissos que assume, será sempre um obreiro de êxito improvável e de eficiência impossível. A disciplina é o alicerce da vida. A disciplina é ordem. Precisamos dela para poder seguir. A construção, ela requer tempo. E esse tempo, ele nos é dado, ele nos é ofertado pelo Pai, pela eternidade. Mas se conseguirmos com disciplina, teremos agora um minuto glorioso para mudarmos toda a nossa caminhada. Que Jesus nos proteja, que Francisco nos abençoe e que voltemos ao nosso lar com essas vibrações de paz, de amor e de luz em nossos corações. Obrigada a todos.